Bem-vindos a mais um episódio Café e Negócio. Eu, Lucas Cabral, junto com o grande mestre Alex Nascente. Acho que dispensamos as apresentações, né, Alex? Acredito que já se apresentamos Acho bastante que aqui, sim, né? A gente vai trazer um modelo de podcast hoje um pouco diferente, né, Isso Alex? aí. Episódios mais curtos com profundidade de conversas de estômago. Bem, estômago. E a gente vai dar conteúdos específicos, né? E um trabalho mais profundo, uma densidade inteira agora. Então, já para começar na lapada, controle governamental, né? Final de 2024, controle governamental. Como afeta os pequenos negócios, Alex? Fala para nós aí, principalmente falando em questão fiscal agora com o Pix, né? Sim. Então para falar disso, eu tenho que dar voltar um passinho atrás, né? Exato, Para trás, né? exato. Porque a gente tem empresários de todos os setores e todas as idades conosco, né? Cuidado com o fisco. Então, o que é que acontece? Eu sou consultor desde 99, então eu vi muita coisa nessa minha andança, né? Desde clientes que compravam e botavam a nota no lixo, desde clientes que não tiravam nota, enfim, muitas coisas, né? E a evolução foi vindo, né? A evolução foi vindo. E o que acontece? Então, nós chegamos na data de hoje. Bom, eu só preciso fazer um parênteses, tá? Muito claro. Que particularmente nós aqui, Lucas e o Café e Negócio, né? A gente é adepto às coisas serem certas, tá? Então, esse episódio ele é para você fazer a coisa correta, né? Ele é sobre uma inteligência financeira, fiscal, para que você possa fazer a coisa correta. E ter, sim, né, as suas vantagens competitivas, mas de forma correta, dentro da lei, tá bom? Então, o que acontece? O governo veio trazendo novas normativas, a questão da própria tecnologia avançando. Cruzamento, né? de dados. Cruzamento de dados e tal. E a gente vê que esses empresários, os novos, já estão adequados e saindo da mesma linha. Só que a gente vê ainda grandes empresas, pequenas, tanto pequenas, algumas também, mas médias e grandes empresas ainda passando trabalho com essa questão fiscal, né? Levando multa, levando... juro, multa, enfim, que pode levar a empresa, e leva, em alguns casos, né, a empresa à falência, ou, pior, perda do CNPJ. Entende? Então, o que acontece? Hoje, né, agora nós vamos entrar no assunto atual, né, com a questão, desde a entrada, por exemplo, de Pix, né? Cartão de crédito. Começou com o cartão de crédito lá atrás, plástico, né, Alex? O plástico, né? Plástico. Perfeito, vamos dar a sequência. Era o dinheiro, virou Depois o cheque, que aí o cheque já era uma forma de um controle, tá? Exato. Né? Virou o cartão, né? Que é uma sequência muito mais específica de controle. Virou o Pix. E hoje... Junto com o Pix, nós temos aí o advento da questão da conformidade, né? Com a lei que é compras acima de R$1.000 tem que ser identificado o CPF. Ou seja, tudo para que exista o cruzamento de dados, né? E esse cruzamento de dados começou lá atrás com o Sintegra, que na verdade os empresários chamavam de Sim Entrega, né? Sim Entrega. Enfim. Só que o que acontece? Aí a gente tem duas rupturas. Temos uma ruptura que é uma colocação, a reclamação do mercado dos empresários, e eles têm razão, que lá com o Sintegra o governo tirou toda a responsabilidade dele e jogou para o empresário, desde, né, gestão administrativa de documentos, gestão financeira, gestão de dados, isso tudo realmente, né? E junto com isso um aumento de carga tributária. Então o custo realmente ficou. O governo é realmente sócio, só que ele não trabalha no dia a dia. E aí o empresário tem que entender disso, porque não tem risco, e né? aceitar isso. Não tem risco. E tem que aceitar isso, porque essa é a legislação. E a gente aqui, como eu falei no início, prega a legislação. Pronto. Então, o que acontece? Só que eu sou contra essa divisão, entendeu? Simplesmente jogar para o empresário custos, né, operacionais, custos de documental. Então, eu acho que dessa forma o governo pecou. E nessa época do Sintegra, ele acabou, dificultando a vida de muitos empresários, alguns até fecharam. Bom, passado isso, vem se vendo, caminhando para todo esse caminho que nós falamos, né, de cartão, né, de dados, né? E hoje veio Pix, né? E hoje nós temos uma nova sigla aí.
Que é a CDBCs, né? Isto. Que é a CDBCs, Alex, né? Que é o Então, tal famoso real digital, né? O Drex. É o Drex, né? Nada mais é que, Claro. né, que o Drex, o famoso Drex, que está aí, que já tem algumas, né, analogias, alguns projetos de lei tentando implementação e tal. O Na Drex verdade, pra mim, na minha percepção, o Drex é um grande engodo, né? o que acontece com o Drex, na verdade, né? Por que o Drex, na verdade, vem também de uma questão muito de ideologia política. Esse é o grande perigo do negócio, né? O controle real. Por quê? Esse cruzamento de dados do Drex, ele é muito maior que você já imagina com o Sintegra e... Olá, vamos lá. Hoje você tem, por exemplo, numa imobiliária de imob, você tem né, Uma transferência veicular. Isso, né? Então, tu já tem todo um controle de cruzamento. Beleza. Faz parte já desde o Sintegra para com tudo isso. É o cruzamento completo. Só que o Drex, cara, o Drex é uma coisa muito mais punk, porque gera uma questão que, para mim, entra essa discussão, né? Ideológica política, que é muito perigosa, que nós vivemos nesse momento, e eu não estou aqui dizendo nem que A nem B é bom, né? Não cabe a mim, embora, porém, eu como empresário e consultor, né, a minha vertente é de empreendedorismo, e empreendedorismo ele combina com liberdade de expressão, de trabalho, né? E liberdade financeira e econômica, né? Então é óbvio, né? Não vou esconder isso, né? Vou falar muito claramente, até porque o meu trabalho é esse, né? Fomentar a diferença, né, socioeconômica no Brasil, aumentar a geração de emprego e renda no Brasil através do empreendedorismo. É a única forma real de transformação, né? Cara, de geração de riqueza. Eu desconheço outra, tá? Porque para mim o resto tudo é conversa fiada, né? E acaba no final, né, o governo se alimentando do seu próprio povo, mas enfim, isso é uma discussão para um outro episódio, tá? Canibalização. Então, para mim, a gente hoje aqui tá falando mesmo mais do questão fiscal, perigo fiscal, né? Eu acho que o perigo fiscal, eu acho que é a palavra mais específica para esse episódio, né? Porque... E você pode cair exatamente numa cilada né, fiscal, né? Eu tive uma experiência, fiz uma coisa errada, né? Não declarei todos os meus recebimentos na minha conta PJ. Mas me esqueci que elas entraram por Pix, então automaticamente o Leão me pegou, fui multado e tive que me adequar. Tive que me adequar. E porque assim, os processos judiciais do fisco é muito rápido. Né? Então, o governo não vai passar a mão por cima. Não. Mas eu acho que assim, a lei tá aí, foi aprovada, é essa, né? Então, assim, eu não sou contra você começar a jogar um jogo sabendo todas as regras. O que eu sou contra é mudança de regra no meio do jogo. Entendeu? Porque se você decidiu jogar um jogo, você tem que saber todas as regras. E os dois times têm que cumprir essa regra. Time A e B. Quem é esse time A e B? Eu como empresário, B como governo. Perfeito. Agora, mudança de regra no meio do jogo, não. Aí é palhaçada. Entende? E é isso que a gente vê, infelizmente, no Brasil a todo tempo. E assim, falando no Drex e falando no Pix, a grande diferença no Drex é que eles podem operar contratos inteligentes, né? Então, só que eles não são contratos descentralizados, que nem por exemplo, algum criptoativo, né? Sim. Então, eles são lastreados através do Banco Central. Então, é o Banco Central que tem o controle da emissão, da tokenização do Drex. Que é um token, né? É um token. Ele não deixa de ser uma cripto, né? Mas ele é uma cripto, só que, porém, ela é regulamentada através do Banco Central. Isso aí. Mas qual é que é a diferença do Pix e do Drex? Na verdade, o Pix ele fica à mercê vamos dizer assim, da controladoria de bancos públicos ou privados, né? Ou seja, sob a posse, né? E aí ela direto ao banco, por exemplo. E aí ela trafega... Claro que eles são obrigados a emitir relatórios. Mas ela trafega sobre essa plataforma um pouco mais abaixo. Isso. Né? Quando o Drex for implementado, que já é uma realidade, se a gente entrar lá no site do Banco Central, já tem lá muitas informações sobre o Drex, como ele vai funcionar e como ele vai impactar a vida das pessoas. Né? Ele vai trafegar sempre dentro da blockchain do próprio Banco Central. O que é blockchain? É a rede... E é full time. E, o que
que é blockchain? Blockchain é a rede de processamento de hashes ali para configurar a validação das transações. Tá? Então, hoje, se você está assistindo esse episódio, é porque você está navegando em cima de uma blockchain para conseguir acessar esse episódio, né, Alex? Isso aí. Então tudo passa por dentro de blockchains, né? Que são cadeias de blocos, são correntes de blocos que validam transações, né? São quando a transação ela não é validada, ela retorna para a origem e não segue para diante. Então ela não se perde. Até aí, beleza, tá? A segurança fantástica, né? Perfeito. Só que o que acontece, cara? Hoje o mercado informal ele tem uma deficiência, principalmente de conhecimento, né, Alex, sobre a questão fiscal, né? Então. Mas aí eu preciso agora botar um ponto já na tua colocação, na tua pergunta ali. Tá. Pra gente ir por partes. Esse é o grande pepino, porque vamos lá. Cada vez mais se exige um mercado formal, e tem que ter um mercado formal. Uhum. Porém, entretanto, todavia, o governo fomenta a informalidade. Né, a informalidade, entendeu? Com dificuldades, né, econômicas, com dificuldades financeiras, com dificuldades orçamentárias, com dificuldades, né, de conteúdo, com dificuldades de todas a sua sorte, dificuldades, tá? E aí, o que acontece? Aí nós temos uma cadeia formalizada, pesada, engessada, né? Com processos e metodologias e custos Brasil, porque nós estamos falando aqui, nós temos que falar nisso, custo Brasil, porque esse custo Brasil, né, é a máquina pesada do imposto. Sim, tá? sim. E a gente, como empresário, não é... E eu falo muito isso, defendo isso muito. Imposto tem que ser pago. Tanto que eu defendo o IVA, né, um imposto único, né, sobre movimentação e tudo mais e tal. Mas o que acontece? Cara, o imposto hoje ele é deficitário, porque ele cobra de mais de uns, menos de outros. Entendeu? Então, aí nós vivemos num país, que a gente já falou isso aqui, né? Pesquisa recente, o Brasil é o primeiro lugar do país de empreendedorismo. Só que, infelizmente, esse empreendedorismo, ele é por necessidade. E aí se abre muita... Né, empresa de qualquer jeito, totalmente informal, e as pessoas vivem nessa informalidade, não pagam nada, não tem registro de nada. Cara, isso gera um desconforto para se trabalhar, né? Tanto para empresários que estão regulamentados, quanto para o próprio governo também, porque isso não é palpável. A gente não consegue ter um crescimento econômico viável com um mercado, né, um mercado produtivo bagunçado do jeito que nós temos. E aí volta aquela briga política ideológica da questão da curva de Laffer, né? Sim, né? sim, Então, assim, porque assim, se a gente for olhar, analisar negócios mesmo, a gente aplicando a curva de Laffer em relação à questão da tributação, tu tributaria menos sobre muito mais produtos, vamos se dizer assim. Então, consequentemente, tu acaba diminuindo a carga tributária para o pequeno e para o grande, tu desonera, mas tu acaba conseguindo arrecadar infinitamente mais, o governo consegue arrecadar infinitamente mais por conta de não ser uma coisa proibitiva, né? Perfeito, é isso aí. E o que acontece nesse momento? Porque o que acontece é o seguinte, você tem, por exemplo, por isso que eu defendo o IVA, porque ele é um imposto único em cadeia, entendeu? Então, ele não tem o efeito cascata, mas ele é um efeito cadeia, então ele pega todos. Se tu tem um consumo menor, gasto menor, tu vai pagar menos. Quem tem um consumo maior, com gasto maior, paga mais, né? E isso é um imposto inteligente. Tanto que se nós estamos falando de países, né, já desenvolvidos que têm um imposto mais específico, né, mais unilateralizado, que tu pega mais população. E aí vem a minha discussão principal, assim. Porque não é só a questão do imposto, é a questão da inteligência desse imposto. O custo Brasil hoje, ele te limita os investimentos que tu retorna para ti, entendes? Essa é a minha grande discussão. Porque o que acontece? Tu quer uma segurança, tem que pagar. Tu quer uma educação, tem que pagar. Quer saúde, tu quer saneamento, tem que pagar. Quer saúde, tem que pagar. Cara, qualquer coisa que tu queira, tu tem que pagar. Tu tá entendendo? Só que tu já paga isso. Tu já paga, por exemplo, no combustível, né, um imposto caríssimo para ter boas rodagens, tu não tem. Certo? Tu não tem boas estradas. E aí, se tu quer uma boa estrada, tu acaba pagando o pedágio. Entendeu? Tu paga, por exemplo, né, no teu INSS, as questões para saúde, as questões para educação, entre outros, né? Carteira de trabalho, por exemplo, e assim vai. Só que, cara, tu tem isso? Não. Tu não tem esse coeficiente devolutivo, entendeu? Entendi. E esse que é a grande discussão.
Mas claro que isso tudo a gente está comentando, fazendo uma curva para que as pessoas entendam. Mas agora, assim, caindo um pouquinho mais específico, por exemplo, hoje, o que está acontecendo hoje? E é isso que a gente quer alertar para você. A gente tá, né? Você tem que ter uma austeridade fiscal muito grande no seu negócio, tá? E para você entender o universo fiscal, você tem que ter um bom contador. Um contador que não seja só tirador de nota, entendeu? Ou emissor de guia. De guia, entendeu? Tirei guia. Porque isso hoje, né? Eu sou contador, tá? Uma das minhas formações é contabilidade. Então eu digo para você, isso hoje você não precisa de contador. Você vai lá no certificado site, digital. tira. Certificado digital, o dado já tá lá, né? Só emitir a guia, né? E então, pagar. Então você precisa, na verdade, de um consultor financeiro, né? Tributário para você. Então, a gente teve um episódio muito bacana, inclusive com a Maria da Graça, né? Sobre tributário, né? Então, eu te aconselho a se organizar, porque hoje você pode estar vendendo, sei lá, hoje você vende vela, você vende combustível, você vende madeira, você vende brinquedos, entendeu? Cara, existem regimes tributários, né? Existem paraísos fiscais legais, estou falando tudo legal, tá? Estou falando da Ilhas Canárias, estou falando do regime tributário, paraíso de regime tributário. Por exemplo, Santa Catarina, Minas Gerais, entendeu? Pernambuco, né? Onde tu tem redução da carga tributária. Principalmente da carga tributária estadual, né? Exatamente, entendeu? Exatamente. Mas o que acontece, gente? E para isso tu precisa entender, precisa estudar. Bom, se você está fazendo de qualquer jeito, eu me preocupo com a vida útil sua como empreendedor, da sua empresa. E você deveria se preocupar também, porque ou você aumenta seu nível de consciência, sai da zona de conforto e vai estudar realmente, procurar empresas que nem o Indec, Sebrae e outras tantas, né? Ou você está fadado ao insucesso. Quem estuda, quem senta para aprender, tem o direito de levantar a bunda da cadeira para ensinar. E aí você pode estar ensinando o seu negócio, o seu filho, a sua economia, da casa, do vizinho, enfim, você pode estar salvando vidas, entendeu? E esse é o nosso intento aqui. Então, o que acontece? Cara, olha só. Eu vejo alguns absurdos, entendeu? Eu vejo, por exemplo, pessoas que têm 2 empresas. Compram num CNPJ, transfere para outra, não transfere. Compra no CPF. Cara, fazem como CPF, vende CPF. Meu Deus, é uma bagunça, entendeu? Mistura o dinheiro pessoal com o dinheiro PJ. Cara, não dá. Mas não é só não dá por causa da organização. Não dá porque você vai levar uma multa gravíssima, você vai levar, entendeu? Juros, multa, entendeu? Você pode perder o teu CNPJ, entende? Então, é isso que a gente está tentando te alertar, tá? Ah, tá, Alex, beleza, mas como evitar isso? Cara, consultor, contabilista, um advogado. Ah, mas isso é caro. Cara, caro é tu fazer errado, pagar um horror de imposto e ainda tomar uma multa e perder o CNPJ. Entende? Isso é caro. Nós estamos falando de um contabilista, né? Que, cara, depende do lugar, mas vai lá, entendeu? 300, 500, 600 mil reais, dependendo. Entendeu? Entendeu? Mas só que o cara te baliza o negócio, tá entendendo? Tu fica tranquilo, sabe que tá fazendo cálculos atuários e tudo mais. Um advogado tributário, ele pensa o regime específico para o teu negócio, tá entendendo? Eu vou colocar uma informação que poucas pessoas sabem, tá? Legal, tá? Legal. Vamos lá, por exemplo, eu fiz consultoria para o Girafas, tá? Sou consultor, fiz consultoria para o Girafas. Lá a gente entendeu... Girafas, queremos patrocínio. Exatamente, olha aí, ó, não se esqueça. É ao vivo. Como é? Ao vivo. Então, lá a gente entendeu com um consultor financeiro, né? Um advogado tributário, que a gente tinha levado para esse processo, que, na verdade, a carga tributária do sorvete, né? Do sorvete, ela era alta. Entende? Ela era alta. Mas a do bife, da salada, estava mais alta ainda nessa ocasião. Como a gente conseguiu organizar tudo isso? Realinhando, e a gente montou uns combos. Que a galera já conhece esses combos, né? Mas só que eles não entendem a importância desse combo para o negócio. Por exemplo, tu pegar um alimento e botar lá um combo, um X item com mais um copo de Guaraná. O copo de refrigerante é extremamente tributado. Tá? O copo de vinho é extremamente tributado. Mas se tu bota num combo, ele é legal e diminui a tributação em 37%.
Entendeu? Que foi o que aconteceu com a Mondelez, né? Exato. A Mondelez trocou o nome do bombom para doce, para wafer, doce de Exato. Por wafer, quê? justamente por causa da questão tributária. Redução de quase 40% da questão 4%, tributária. Isso aí é vida ou morte para uma empresa. Estamos falando de quase 40%, não estamos falando de 4%, que já é bom, depende do volume. É bom. Né? Então, nós vamos pegar agora, por exemplo, lá, o sorvete, a mesma coisa. Por que é um combo de sorvete com coisa? Não é só a bola de sorvete. Porque a bola de sorvete é tributada. O combo não. Entendi. Entende? Isso é estudo tributário. Não é ilegal, é legal o que você está fazendo, entendeu? Outra, por exemplo, você pode estar uma empresa já faturando 1 milhão e tanto aí, entendeu? E você pode estar num regime tributário errado. Daqui um pouco o teu regime tributário para o teu negócio, para o teu modelo de negócio, para o que tu faz, já deveria ser um lucro... Um presumido. Ou um lucro real. Alex, mas eu não bato ainda os 5 milhões, que é agora, 4 milhões e 800. Mas, cara, não é esse o negócio. É conforme tu tá inserido, entendeu? Né? Então, assim, ó, a gente precisa pensar algumas coisas fora da caixa, entendeu, Lucas? Porque senão o que é que acontece? As pessoas não têm um regime tributário específico, as pessoas não têm essa educação tributária, não procuram um consultor tributário, um contabilista, né, uma coisa nesse sentido, acabam emitindo notas de qualquer jeito. Outra, pior, tá? Vejo muito isso, principalmente no varejo, tá? Vendem cigarro, vendem recarga de telefone, vendem qualquer coisa, entendeu? Dentro dos Pix cara, e aí eu vou ver, ela tá num regime tributário de 10%, 12%. Não pagou a operação. Não paga a operação. Não paga a operação porque a margem é menor que isso. Entendeu? Ela tem uma margem de comissão dentro desse serviço de 3%. 3,5%, 4%. Tá me entendendo? É uma operação deficitária. E tu sabe que assim, ó, isso acontece muito no ramo de serviço, né, Alex? Muito. Porque o ramo de serviço hoje é a maior carga tributária que se incide no ramo de serviço. E aí o que acontece? A pessoa ela não declara porque foi feito um servicinho, recebeu no Pix, eu não vou emitir uma nota fiscal. E aí quando o leão vem, ele morde com força, né? Sim, é multa, é juro, é tudo, né? Então, assim, eu creio que, assim, para colocar para vocês dicas muito práticas, assim, né? Para a gente entender. Procure um contabilista, procure um escritório de advocacia tributária, entendeu? Para que entenda-se o regime do que tu está fazendo. A partir daí, né? Saiba como emitir as notas, quais os produtos que tu tem que manter no teu portfólio e até mesmo os produtos que tu não vai manter mais no teu portfólio, entendeu? De repente pode ser que não seja viável tu manter esses produtos na tua linha de produção. Exato, tá me entendendo? Porque o que acontece que nós até falamos hoje ainda na gravação, com a maioria dos empresários. Os empresários, eles são a maioria às vezes emocionais, né? E não racionais. E aí eles se apaixonam pelo negócio e isso aqui foi o que me trouxe até aqui, mas não é o que vai te levar. Mudou o regime tributário, mudou carga, mudou o entendimento jurídico sobre isso. Cara, é isso, ou larga isso, começa a fazer outra coisa, entendeu? E não estou dizendo pivotar a empresa, mudar para vender mercadoria para vender agora serviço. Não, cara, pode até acontecer, mas eu digo é entender o teu modelo de negócio e o que cabe para ti agora. Outra, uma coisa muito importante. As empresas não fazem conciliação bancária na sua maioria das vezes. Não. Entende? E conciliação bancária é fundamental. Entendeu? Tu ter organizado, por exemplo, né, para te bater, por exemplo, todos os dias o teu caixa, todas as semanas, todo mês, tu bater lá, né, um desenvolvimento, tu vê linha por linha. Cara, é fundamental, tá entendendo? Mas assim, Alex, eu vou pegar antes, né? Conciliação bancária. Cara, as empresas, muitas vezes, elas não têm um RP, cara. Não fazem um fluxo de caixa no papel. Isso é verdade. Então, Começa antes. Então, assim, ó. Gente, 2024. Final de 2024, início de 2025. Organizem-se ao seu regime fiscal. Porque isso pode te inviabilizar e ter tirado o jogo. Não, o governo tá vindo, né, com tudo e... Com sede. Né, e ele tem esses dados aí cruzados e não adianta você inventar a historinha da carochinha que você vai passar mal aos bocados. E, então, assim, ó, eu ia falar agora do DRE, né, mas realmente tem razão. Às vezes não tem um básico lá no CRM, uma coisa, né, mas, cara, o DRE é fundamental para te entender
Pra te parar de dirigir a tua empresa olhando pelo retrovisor. E olhar pelo vidro da Cara, frente. mas assim, falando da questão do DRE, cara, é uma coisa muito interessante, cara. Porque às vezes as pessoas, elas não entendem o que é um fluxo de caixa, cara. Ah, mas eu comprei 10 e vendi 20, como é que eu não tenho dinheiro? Né? Então deixa eu colocar isso. Isso é muito bom, tá colocando. Porque assim, primeiro que elas fazem um markup errado. Primeiro que elas compram por 10, aí elas botam para vender a 50%, aí eu ganhei 50%. Tu não ganhou 50% nem aqui, nem da China. Ganhou 10, 12%. E olha lá. E aí eu vou te dizer por quê. Muito rápido, assim, muito sucinto, né? Mas muito rápido. Mas precificação errada. Markup errado. Por quê? Primeiro que é o seguinte, tu não tá ganhando 50%. Teu markup, que tu botou 0,50, certo? E markup é diferente de margem. Exato. Tá? Exato. Então, assim, ó, as pessoas, elas infelizmente, os empresários, a maioria dos empresários, eles ainda estão numa vertente que a gente falava muito aqui, depois por um pouquinho, agora eu vou chamar a atenção de novo, porque eu acho que é importante, né? A questão do faturamento é vaidade, lucro é sanidade e caixa é rei, tá? E aí nós passamos pelo markup, né? Se botou 0,50 de markup, mas você tem que entender que é o seguinte, qual é o teu imposto ali dentro? Tu botou o frete, tu botou o ICMS, tu botou o IPI, Quais entendeu? são os custos agregados da tua produção, da tua operação? Exato. Outra, qual é o teu custo fixo? Qual é o teu custo variável? Tu tem que entender disso. Outra, por exemplo, se nós estamos falando, só assim, bem grosso modo, tá? Né? Conta de padeiro, padaria. né? Cara, se tu comprou por 10, botou 0,50... 15. E aí 5. Vamos ver? Olha só. Teu simples está na casa de 10%, mas pode estar em 12, 13, 14, entendeu? Tem que ter todo esse cuidado. E liguem-se, porque a cada virada de ano, tá? Principalmente, né? Mas pode acontecer antes, a tua alíquota muda e você nem sabe, tá? E ela não muda para baixo, ela muda para cima. Isso aí. Tá? Então, o que acontece? Vamos lá, 10%. Vamos pegar um cálculo, 10%. Então, você vendeu por 15, 1,50 já é só o imposto do Simples. Concorda comigo? Concordo. Então, já tem 13,50. Mas você tem ainda alguns outros custos agregados ali, certo? Variáveis. E também os teus fixos. Sem falar do custo de venda. Sem falar do custo de venda. Teu custo por lead, teu CAC vezes LTV, né? São várias nuances, né, a administração. Ah, mas eu vendi no cartão. Putz, já perdeu mais comissão. Uma comissão. Tudo rebate tu tem que botar ali cartão, pra dentro, tá entendendo? Então, olha só. Só para te elucidar que tu ganhava 5, tu já ganha 3,5 só de cara. Mas aí nós temos que descascar toda essa cebola aí, né? Cara, no final da história tá te sobrando R$1, 70 centavos, 50 centavos, entendeu? Então, e aí a tua margem operacional é muito apertada. Então, tu tem que fazer escala. E aí é que entra o trabalho nosso, inclusive, no INDEC, que é para ensinar o empresário a ganhar escalabilidade com lucratividade. Perfeito. Porque não adianta tu vender mais. Entende? Não, tu tem que saber vender certo. Isso aí, perfeito. E vou dar uma dica, tá? Que o Lucas também é especialista e a gente trabalha muito. Vender certo para os clientes certos e sabe onde é que está esse ouro? Esse ouro está dentro de casa. E se você... Exatamente. E se você quiser saber como é que se faz isso, entre em contato com a gente pode te ajudar muito nisso, né? A gente vai falar nisso nos próximos episódios. Tá bom, galera? Valeu, até a próxima!